Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o último desta terça-feira. Você está no Boa Noite Gigante com muitas informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Iremos falar sobre Andrei Santos, a grande promessa hoje da base vascaína, que já atua inclusive como titular pelo profissional, recebeu uma proposta do Barcelona, uma proposta milionária no valor de 6 milhões de euros. A gente vai trazer detalhes dessa situação, inclusive qual foi o posicionamento da diretoria diante desta oferta. Além disso, falar sobre Nenê, porque nesta tarde de quarta-feira no CT Moacir Barbosa, o camisa 10 do Vasco da Gama deu uma entrevista coletiva e falou sobre o atual treinador Zé Ricardo, deixou bem claro qual é o posicionamento dele e do elenco diante da permanência ou demissão do treinador. Falou também sobre as possibilidades de entrar em campo sábado contra a equipe do CSA, pois o mesmo após a partida contra Tombense teria sentido um incômodo na coxa direita, passa inclusive por um processo de reavaliação junto com o departamento médico, e a gente vai trazer também outros detalhes que aconteceram durante esta coletiva e falar também sobre a situação do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, pois hoje o grande líder é o Bahia, que ontem aplicou uma goleada por 4-0 no Londrina. E após o CSA, será o adversário do Vasco em São Januário. O que virá pela frente? A gente vai falar sobre isso. Então, é claro, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, porque este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ajude o nosso crescimento, ativando também o seu sininho de notificação, deixando o seu like e o seu comentário sobre o que você vem achando desse atual momento do Vasco. E além disso, se torne membro do canal, ajude aí o crescimento do canal do Gigante. Tivemos aí nesses últimos dias a participação do Sérgio Ferreira como novo membro, então um grande abraço aí a você, Sérgio, muito obrigado. E você também que ainda não é membro, seja um membro do canal, link aqui na descrição. Tranquilo, rapaziada? Muitos benefícios exclusivos para você. Mas vamos lá, né? Seguir e já iniciar falando sobre a situação do Andrei Santos, porque tivemos aí nesta manhã de quarta-feira a informação que o Andrei Santos teria, além de entrar no radar do Barcelona, porque isso foi uma notícia, a gente já vem confirmando há bastante tempo, né? O Barcelona tem como representante aqui no futebol sul-americano o Deco, muito conhecido por parte do torcedor e daquele que acompanha o futebol brasileiro, né? Um jogador que tem passagens por Fluminense, por vários clubes também do futebol europeu, como Porto, o próprio Barcelona, hoje é um representante do clube espanhol no futebol sul-americano. E um dos atletas que o Deco teria identificado com bastante talento foi o próprio Andrei Santos. Levou esse nome ao clube catalão, Barcelona no caso, que se interessou e fez uma oferta ao Andrei Santos. Essa oferta, segundo o jornalista Jorge Nicola, teria chegado ao valor de 6 milhões de euros para levar o atleta assim que ele fizesse 18 anos. O jogador fez 18 anos ontem, ou seja, assim que ele completasse essa idade, o Andrei Santos estaria se transferindo ao clube espanhol. Esta informação aí, segundo o próprio Jorge Nicola, teria sido confidenciada por um dos seus representantes. Porém, por mais que o Vasco precisasse de dinheiro, a interpretação com relação a essa proposta feita pelo Barcelona é que foi uma oferta baixa, considerada aquilo que o Andrei Santos pode entregar ao Vasco da Gama nos próximos anos. Lembrando que o Andrei Santos agora está sendo representado por mais de uma agência. Esta outra agência que chegou para agenciar a carreira do Andrei Santos é representada aí pelo Giuliano Bertolucci, um empresário bastante renomado no futebol europeu, o que pode acabar influenciando a saída do jogador o quanto antes para o futebol do exterior. Porém, por enquanto, não é o objetivo do Vasco vender o atleta. O objetivo do Vasco é que ele permaneça e tem como principal prioridade renovar o contrato do atleta, que vai somente até o meio do ano que vem. A expectativa é que essa renovação venha a ocorrer o mais rápido possível e que ele renove até 2027. Essa é a esperança, com a multa rescisória muito mais alta do que a atual, com um salário também maior, e o Vasco quer fazer isso o mais rápido possível para tentar tirar essas investidas do futebol europeu em cima do atleta. Lembrando que em breve poderemos ter a 777 Partners como a nova dona da SAF do Vasco e também dona de todos os ativos do clube. E a expectativa é que o Andrei, diferente de outros atletas, como Paulinho, Douglas Luiz, Felipe Coutinho, que saíam por um valor baixo devido à falta de grana que o Vasco tinha, o Andrei possa ir por um caminho diferente. O Vasco tendo dinheiro, esses atletas sairão um pouco mais velhos e, é claro, também com
com uma oferta, uma proposta, uma venda muito maior do que ocorre ocasionalmente dentro do nosso clube. Então, uma expectativa muito alta depositada em cima desse jogador, pelo que ele pode entregar dentro de campo e o que ele pode render fora dele com relação a uma venda muito maior do que os valores oferecidos de 6 milhões de euros, 36 milhões de reais por parte do Barcelona. O certo é, Andrés Santos fica, não sai, pelo menos por enquanto. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários, porque a gente vai seguir aqui. E antes de falar sobre Série B do Campeonato Brasileiro, o adversário que será o Bahia na 7ª rodada da competição e a situação do Vasco na tabela, quero falar sobre a situação do Nenê, porque nessa próxima partida de sábado contra o CSA, o Nenê é dúvida ainda, pois contra a Tombense nesse último domingo, aliás, ele acabou se queixando de um incômodo no músculo posterior da coxa direita. Já foi reavaliado ontem no CT Moacir Barbosa, nesta última terça-feira. Segundo o exame físico, ele está assintomático, no caso não teria sentido nenhum tipo de dor muscular, não se queixou dessas dores, treinou normalmente com o grupo ontem, treinou também hoje, nesta tarde de quarta-feira, onde aconteceria uma avaliação mais definitiva. A gente ainda não teve informações de como está a situação do atleta, mas ele, na entrevista coletiva que aconteceu no CT Moacir Barbosa, deixou bem claro que não tem dor nenhuma e muito provavelmente estará no jogo de sábado contra a equipe do CSA. Então, dê uma olhada aí nas palavras do camisa 10 vascaíno sobre essa situação de uma possível lesão que estaria acontecendo e sobre a possibilidade de entrar em campo sábado em São Januário. A perna tá, graças a Deus, eu acho que não teve nenhuma lesão assim, foi mais, acho que uma fadiga muscular mesmo por causa dos jogos, da viagem, do campo lá também, e algum movimento que eu acabei forçando mais e fiquei esses 2 dias recuperando, tratando e espero não ter nenhum problema para o jogo, Então, acho que isso foi uma notícia boa, assim, eu fiquei preocupado depois do jogo, mas graças a Deus acho que não teve, como não teve a lesão detectada, isso para mim já foi uma grande notícia. Então, assim como a gente informou para vocês ontem, no caso, essa pequena lesão, esse pequeno incômodo que o Nenê sentiu na coxa direita, teria sido sim por um desgaste. As viagens feitas, os campos pesados, como contra a Chapecoense lá em Chapecó, um gramado molhado, contra a própria Tombense também no domingo, um gramado que tinha realmente uma grama mais elevada, mais alta do que o padrão, e tudo isso faz com que o atleta de 40 anos venha sentir mais do que o restante do elenco, mas segundo o mesmo, não sente mais dores, deve estar sim à disposição contra a equipe do CSA neste próximo sábado, a menos que o mesmo não queira, a menos que a comissão técnica queira poupar o atleta, pois segundo ele estará pronto para entrar em campo e eu quero saber aí a sua opinião, se deve poupar o Nenê, deve dar oportunidade ao Palácios, ao Bruno Nazário, deixe aí nos comentários. O Nenê, inclusive, falou nessa coletiva da tarde de hoje sobre a situação do Zé Ricardo. Ele deixou bem claro, mais uma vez, a defesa dele com relação ao atual treinador, deixou bem claro a importância que ele tem para esse atual elenco e que no domingo contra a Tombense a culpa do primeiro gol não teria sido do esquema tático do treinador, mas sim um erro do próprio elenco. Então, sem muita enrolação, dê uma olhada aí nas palavras do Nenê, onde ele confirma que foi desorganização da equipe e não foi um erro por parte do atual treinador. E eu entendo um pouco a torcida, a frustração de querer ganhar os jogos, como a gente também, e às vezes acaba falando de um ou de outro, principalmente em relação ao Zé. Eu acho que muito disso também é do nosso grupo, porque, por exemplo, no jogo contra o Tombense, cara, às vezes a gente, como a torcida ela é muito apaixonada e está em todos os lugares, a gente acaba empolgando e desorganizando. E isso não é culpa do treinador, porque ele fez uma estratégia, isso é culpa nossa. A gente também tem que assumir esse papel de falar, a gente não pode deixar de desorganizar ou fazer uma coisa diferente do que foi treinar. A gente treinou da semana toda de uma maneira, aí você acaba tomando um gol, e aí a torcida empurrando. Às vezes até eu que sou mais experiente, acabo indo nessa empolgação de querer fazer o gol, de atacar todas e de uma maneira que a gente não treinou. Isso aconteceu no primeiro tempo lá no jogo contra o Tombense. Ficou muito visível, eu acho, isso daí. E no intervalo o Zé estava bastante chateado, conversou com a gente entendeu e melhoramos muito no segundo tempo e quase viramos o jogo. Então a gente é saber entender isso daí, esses momentos,
Porque eu acho que é um peso e uma impaciência, às vezes, que acaba afetando, né, um pouco, às vezes, o grupo, né, da gente querer fazer as coisas de uma maneira, querer ganhar de todas as maneiras, e acho que não é assim. Então, isso não é só culpa do Zé, né, que, né, acabam falando, né, claro que recai mais sobre o treinador, mas eu estou falando num ponto de vista meu. Então, de fato, é o que a gente pensa, né? Esse elenco tá aí numa postura de defesa muito grande em cima do atual técnico, e eu queria saber o grande motivo, porque isso normalmente não acontece dentro do Vasco, mas se for pelo elenco, se for pelo presidente, o Zé Ricardo permanece aí por bastante tempo comandando a equipe, o que é preocupante, pois infelizmente a gente não vê o mesmo entregar nada na beirada do campo. Deixa aí também a sua opinião sobre esta situação, porém, aliás, mais uma vez, o elenco aí demonstrando todo o apoio ao atual treinador, o que preocupa, pois sábado enfrentaremos o CSA pela 6ª rodada da Série B, e após o CSA o Vasco enfrentará o Bahia. Bahia ontem que aplicou uma goleada de 4-0 em cima do Londrina, e com essa goleada o Bahia chegou à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro com 13 pontos, são 6 jogos, 4 vitórias, apenas um empate e apenas uma derrota. O Bahia, que é um dos favoritos aí a conseguir esse acesso. É uma pergunta que você faz, ou possa se fazer, que o Bahia tem um grande elenco. E tá aparecendo aí pra vocês, gente? Volto a repetir esse ponto que eu sempre tô frisando nos meus vídeos. O Bahia não tem um grande elenco. O Bahia é composto por Danilo Fernandes, Luiz Otávio, Ignácio, Douglas Borrell, Luiz Henrique, Rezende, Daniel e Patrick formam um meio, Marco Antônio, Davó e Rildo formam um ataque. E se você olhar para esse elenco, eu tenho certeza que poucos atletas você conhece aqui, mas há uma grande diferença. Na beirada do campo tem o Guto Ferreira, um treinador que está sabendo pelo menos montar um esquema decente para fazer com que o Bahia suba a elite do futebol brasileiro. Enquanto, infelizmente, atualmente, não temos um treinador que faça esse trabalho à beirada do campo e faça com que o Vasco jogue um bom futebol. Então se prepara, porque sem ser essa rodada contra o CSA, na 7ª rodada enfrentaremos o Bahia, um adversário muito organizado, que tem um elenco limitado, igual ao Vasco, mas tem a grande diferença na beirada do campo. Se o Vasco não se preocupar, não se organizar, vai ficar feio em São Januário contra a equipe do Bahia, atual líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa aí a sua opinião sobre o que você vem achando desse atual momento Vasco, sobre o comando do Zé Ricardo. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação. Muito obrigado, esse foi o vídeo. Se curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, e amanhã às 11 horas retornaremos com mais um vídeo para você. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.